Olá, olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Nós atrasamos um pouquinho que a gente estava numa reunião aqui importante com a Bispa e uma reunião sempre muito edificante. E a gente vai começar a falar hoje sobre a oração modelo, né? A oração de Jesus. Nós vamos continuar aqui nossa live sobre oração, que vai até sexta-feira. E é muito legal esse tema, amo demais falar de oração, porque faz parte da minha vida, faz parte da minha rotina, não é nenhum peso, é uma coisa leve, super maravilhosa. Então a gente vai falar hoje sobre a oração de Jesus. Aí as pessoas muitas vezes me perguntam, a oração de Jesus é pra gente ficar repetindo? Não, não é pra gente ficar repetindo, a gente pode repetir, mas ela é um modelo de algo que agrada a Deus. E tem alguns segredos espirituais aí, né? Então a gente vai falar aqui nos próximos 20 minutos sobre isso, para que você tenha em mente uma oração que agrade a Deus, a rotina dessa oração, o que passa por essa oração, que assuntos Jesus deixou registrado como uma oração mínima, como uma oração ideal, como uma oração que agrada a Deus, como uma oração que vai subir. Jesus jamais ia fazer uma oração que não fosse subir ao Pai, né? Então, com certeza, a oração de Jesus era uma oração padrão, era uma oração modelo. Ela está lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Abra sua Bíblia aí, se você tem. Vou te dar 2 minutos. Tô até procurando meu fone aqui, que ele sumiu hoje. Tô tão organizada hoje que vocês não imaginam, com tanta coisa pra fazer. Mas é bom ter muita coisa pra fazer. Você reclama só o dia que você não tem, viu? Enquanto você estiver tendo muita coisa pra fazer, não reclama não, tá ótimo. Quando você não tem nada pra fazer, aí você tem que ficar preocupado, né? Mas eu vou melhorar o teu áudio, mas corre pra pegar a tua Bíblia, é importante pra que você anote, pega o teu caderno se você puder, pra gente falar sobre essa oração. A gente vai falar de 5 itens fundamentais dessa oração, a gente poderia falar de outros, poderíamos falar de 10, 15 detalhes aqui, mas nós vamos falar de 5 itens fundamentais para essa oração e vai ser muito importante para o teu desenvolvimento espiritual, para o teu desenvolvimento pessoal, ok? Então pegou o teu caderno aí, vamos lá? Então vamos lá, vamos ver a oração do Pai, que a gente chama de Pai Nosso, né? Nós temos esse hábito de chamar a oração de Jesus de Pai Nosso. Ele chama de uma oração básica, dominical, o que é básico, né? Então tá lá assim, ó. Se você quiser também tem em Lucas no capítulo 11, mas vamos aqui por Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, orais assim: Pai nosso que estais no céu. Vamos ler isso aqui que é importante. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça-se a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, tá? Lendo primeiro essa oração para a gente poder ter uma noção média, para a gente poder ter um entendimento razoável sobre isso. Então vamos distribuir essa oração em algumas partes que são importantes e essenciais para você poder entender o sentido de orar. Ontem nós falamos de você ter naturalidade para orar, de você ser natural, de você falar com as suas palavras, de você sentar no sofá da tua sala e de você conversar com Deus sobre cada dia. Não ficar fazendo oração como se você tivesse como fazendo uma compra no mercado que ia passar no caixa. Lembra que eu falei isso para vocês? Não vai passar a compra no caixa, né? Ó, que quer passar a compra no caixa? Eu vou lá e eu peço isso, passo a compra no caixa. Se não tinha dinheiro, não passou, né? Então, lembra que Deus não é o teu caixa do mercado. E ser caixa do mercado não tem nenhuma desonra, só não é a função de Deus na sua vida, tá? Então, vamos distribuir essa oração? Dividir? Não, vamos distribuir? Vamos distribuir essa oração em 5 partes. Então, vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O que ele está falando aqui? Né? Ele está reconhecendo Deus como Senhor da vida dele. Ele está reconhecendo a autoridade de Deus e que a vontade de Deus, independente de tudo que ele for conversar em seguida na oração, é melhor do que a dele. Então, ele começa e termina a oração reconhecendo Deus. Ele começa a oração falando: olha lá,
que interessante. Eu sei com quem eu tô falando. Eu tô falando com o Pai nosso que estás no céu. Não é qualquer pai. Tem um direcionamento. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus Cristo. E eu quero que acima de todas as coisas o Senhor saiba, independente dos meus desabafos, independente das minhas dores, independente dos meus medos, independente das minhas angústias, que eu te amo e que eu vou reconhecer a tua vontade na minha vida. E que para mim é importante te agradar e é importante que a tua vontade aconteça na minha vida. Então, independente de qualquer dor, sacrifício, medo, angústia ou situação que eu possa estar vivendo, eu quero te dizer que o Senhor é Senhor na minha vida. E eu quero te dizer que a tua vontade é mais importante. E quando eu não conseguir entender nem reconhecer essa vontade, dá para o Senhor me ensinar como faz? Porque eu quero seguir a tua vontade. E eu quero que o Senhor me ensine muitas vezes por que a minha não é boa. Por que a minha não pode acontecer. Me ajuda a ser uma serva de Deus e a ter a tua vontade na minha vida. Olha só. Tudo que eu falei para vocês aqui tá no versículo 9 e 10, né? Então, eu reconheço que, independente de todas as minhas petições, desabafos, ansiedades, aspirações, independente de todas essas coisas, a vontade de Deus e Ele ser Senhor na minha vida está acima das minhas dificuldades, das minhas dores, porque eu não vou viver aqui para sempre, eu vou para a eternidade, eu não vou ficar paralisada aqui. Então, a tua oração também é para reconhecer Deus. Deus é teu Pai? É. Agora, independente dele ser teu pai, você precisa lembrar uma coisa muito importante. Ele é teu Senhor também. E ele também é teu amigo. E a gente precisa colocar Deus no lugar de Deus e a Amanda no lugar da Amanda. Isso é muito importante porque senão eu quero determinar para Deus o que ele tem que fazer, eu tenho que determinar para Deus a hora que ele tem que fazer, eu tenho que determinar para Deus aonde ele tem que chegar. E bem legal, te falando bem de boa, você não manda em Deus, né? Então organiza a tua cabeça. Uma coisa é eu ter liberdade e intimidade, outra coisa é eu querer determinar que Deus é o meu servo e eu sou o Senhor. Não dá certo, tá? Então aqui Jesus está colocando as coisas no lugar. Vamos reconhecer quem é Deus, vamos reconhecer que a vontade dele é melhor para as nossas vidas, vamos reconhecer que eu creio que essa vontade é melhor para a minha vida e agora vamos começar a organizar. Em seguida, então, o primeiro ponto, reconheça e entenda quem é quem na oração. Em segundo ponto, muito importante, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha isso, gente, né? O que tá querendo dizer aqui? Deixa eu falar com o Senhor sobre todo o pão de hoje. Ai, meu Deus do céu, essa é a maior parte da oração. Bispa, socorro. Sim, essa é a hora. Deus, aquilo que eu tava te falando ontem. Deus, hoje de manhã foi difícil. Deus, aquela ligação não foi legal. Deus, eu não sei o que fazer com essa conta bancária. Deus, eu não sei o que fazer com esse cliente. Senhor, dá pra gente conversar? Porque é o seguinte, eu vou lançar minha ansiedade e o pão de hoje o Senhor me entrega. O Senhor baixa a minha ansiedade, o Senhor cura o meu emocional. O Senhor trabalha a minha mente, o Senhor faz alguma coisa, pelo amor de Deus, porque na boa eu preciso que o Senhor faça, né? Ô, bispo, misericórdia é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual que é o pão do dia que você precisa pedir? Por isso que oração não é feita uma vez por mês e oração não é uma retomada de tudo que eu tenho que pedir na terra daqui até a eternidade. Pelo amor de Deus, qual é o pão desse dia? Do que você está pensando, o que você pensou hoje, o que você está sentindo de necessidade hoje, qual é a conversa de Deus, ou qual é a tua conversa de Deus hoje? A gente quer achar que oração boa é oração longa, nem sempre. A gente quer achar que oração boa é a oração que eu não esqueci de pedir nada, não. Você acha que o que você orou ontem, Deus não está mais ouvindo hoje? Você acha mesmo que o que você pediu ontem, Deus ficou surdo hoje e ele precisa que você fale de novo tudo igual? Se você sentir necessidade de falar igual, porque você precisa falar com Deus sobre o mesmo assunto, continue falando até você estar curado. Mas não significa que Deus é surdo. Ele ouviu tua oração de ontem. E se eu precisar falar com Deus 5 vezes sobre o mesmo assunto, eu falo. É igual o exemplo que eu tava te dando de casamento, né? Tem vezes que você precisa falar 5 vezes com o marido o mesmo assunto, ou com a esposa. Coitado dele ou dela. Mas enfim, é 5 vezes o mesmo assunto. Deus não tem problema de ouvir você falar 5 vezes a mesma coisa. Mas qual é a tua necessidade de hoje? De repente você não tá querendo orar pela mesma coisa porque você não sente mais aquela necessidade hoje. Sabe quando um assunto está resolvido na tua vida? Quando você orou e aquele dia você resolveu orar por outra coisa porque aquilo fez algum efeito já dentro de você.
A tua fé consolidou o teu pedido de oração. Então, se você tiver vontade de orar hoje por um assunto, significa que você foi negligente, que você foi omisso, que não aconteceu. Que isso? Tenha liberdade para o pão nosso de cada dia. Deus sabe o que você precisa no dia 26 de maio, que não é o que você precisa no dia 27 e que não é o que você vai precisar no dia 31. Ok? A cada dia tem uma necessidade dentro de você. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão daqui a um mês. Deus me abençoa, me prospera, me faz chegar nos lugares altos. Eu quero que o Senhor mostre o plano para minha vida. Hoje você tem necessidade de orar pelo plano pela tua vida, então ora. Mas isso não significa que você tem que orar por futuro todo dia. Mas isso, bispo, eu oro pelos meus filhos todo dia. Pois é, ore pelos teus filhos todo dia, mas ore pelos teus filhos por coisas diferentes. Bispo, você ora pelos teus filhos todo dia? Ora, Senhor, tá vendo, João? Hoje aconteceu isso e isso. Eu acho que eu preciso melhorar nisso, eu acho que eu preciso melhorar naquilo. Senhor, eu acho que hoje o João precisa de saúde. Depende do tema do dia, o pão nosso de cada dia, o assunto é do dia e Deus não precisa que eu repita todo o processo todos os dias. Então deixa isso bem claro na tua mente. Por isso que oração é intimidade. Se eu tenho intimidade com alguém, eu não preciso repetir para ele todo dia a mesma coisa. Eu posso falar de outras coisas sobre as mesmas pessoas e sobre os mesmos problemas também, né? Terceira parte dessa oração, vamos lá? Versículo 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ai, ai, ai. E se não estiver perdoando os devedores, agora é hora de você falar com Deus. Senhor, é o seguinte, tem aquela pessoa para perdoar, mas tá bem difícil. E meu coração tá bem angustiado em perdoar, porque a minha vontade mesmo é matar e não é perdoar. Mas eu quero declarar no mundo espiritual que a minha ação e a minha palavra tá determinando que eu tô perdoando. Opa! Bispa, mas eu tô falando uma coisa que eu não tô sentindo. Não, você tá determinando porque o mundo espiritual é composto por palavras. Lembra como ele criou o mundo? Ele criou haja luz e houve luz. Haja os animais terrestres, haja os animais marinhos, haja o firmamento. E ele foi determinando e as coisas foram acontecendo. Eu não tô sentindo ainda que eu perdoo, mas eu vou determinar no mundo espiritual. Senhor, eu perdoo meu pai por isso que aconteceu hoje, que eu não gostei e me feriu. Opa, você vai ficar limpo. Senhor, e eu vou falar mais, eu também vou precisar que o Senhor me perdoe pela aquela arrebentada que eu dei, pelo aquele excesso que eu tive, pela misericórdia que eu não tive, pela graça que eu não atingi. Senhor, acho melhor o Senhor fazer alguma coisa, porque de verdade hoje eu tô precisando que o Senhor me perdoe e eu tô precisando perdoar. Eu tô conseguindo perdoar, outras coisas eu não tô conseguindo perdoar. Todas as orações a gente fala de perdão, bispa, eu vou te falar uma coisa, a gente precisa de perdão todo dia. Se você levar a sério a tua autoavaliação, você vai ver que você precisa de perdão todo dia. Não tem como, né? Você vai com certeza precisar do perdão de hoje, porque fecha os teus olhos aí 2 minutos enquanto eu tô falando, você não precisa olhar pra mim, só ouve. E lembra uma coisa de hoje que você tem que pedir perdão pra Deus. Aff, misericórdia, eu já lembrei 2. Não é verdade? Então, não coloque o Senhor, o teu Deus, na prateleira dos genéricos. Bispa, o que é isso? Eu ponho Deus na prateleira dos genéricos porque eu determino para Deus que Ele tem que me abençoar. O Senhor me perdoa em todos os pecados. Não, o Senhor me perdoa porque hoje tal situação aconteceu e não foi legal. Chame o pecado pelo nome e quando você confessa, você é liberto. Tá? Isso aqui lembre-se que isso aqui é um modelo. 13. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que essa parte? Né? Deus, eu não quero ter medo, mas de verdade isso aqui me atenta. De verdade eu tenho vontade de me rebelar. Isso é a hora da confissão. De verdade eu tenho vontade de não ligar pro meu chefe. De verdade eu tenho vontade de não fazer essa atividade. De verdade, tira a tentação de largar, de ser rebelde, tira a tentação da prostituição, tira a tentação, assume onde está a sua tentação, assume os teus erros, assume, enfrenta, né? Senhor, de verdade, isso aqui é uma tentação na minha vida e eu tô jogando pra fora, me livra do mal, porque o mal tá tentando contra mim nessa área e eu quero que o Senhor me ajude, eu preciso de Deus. Aqui é o momento que você reconhece que precisa de Deus e que você não pode sozinho. Isso é muito sério, gente. Você não pode sozinho, você precisa de Deus. E se você começar a reconhecer que precisa de Deus, pelo amor de Deus, vai ser maravilhoso. Ok?
mas livra-me do mal. Senhor, o mal vem contra mim, bicho, ele tá ao teu derredor esperando uma brecha para você ser tragado. Então, se você reconhecer a tua deformação e conseguir, eu tô pedindo perdão e agora ainda tô reconhecendo quais são as minhas fragilidades, espera aí, Deus vai colocar força na tua fraqueza. Deus vai colocar a dupla honra na tua vergonha, porque você sabe quem você é e você sabe qual é a tua fragilidade. E você tá declarando no mundo espiritual, me livra desse mal, porque Satanás tá vindo contra mim, mas eu tô repreendendo ele. Amém? Essa quarta parte da oração é muito importante. A gente confessa muito pouco as nossas fragilidades. Você precisa de cura interior todo dia. Você e Deus sobre as fragilidades. Tá aqui, ó. Não me deixe cair na tentação. Qual é a tentação? Mas me livra do mal. Qual é o mal? Qual é o mal e a tentação de hoje que tá aí? Que você precisa ser livre, né? E em último lugar, olha lá. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele termina reconhecendo a autoridade de Deus. Ele começa a oração reconhecendo quem é Deus, que é Senhor e Pai na vida dele. A autoridade ele reconhece no final, ou seja, eu sei que seu é o poder, seu é a glória e seu é o reino. Sabe o que significa isso? Eu sei que a palavra vai ser cumprida na minha vida. Amanhã nós vamos falar sobre isso. Eu quero ler essa parte da Bíblia aqui, falar que no mundo espiritual ela me pertence. Tá escrito aqui, ó. Pois teu é o reino, o poder e a glória. O reino, o poder e a glória estão revelados na palavra de Deus. Qual é o poder que você precisa? Qual é o reino que você está estabelecendo dentro de você? Dos principados, potestades e dominadores, do desequilíbrio emocional, do medo ou de Jesus Cristo? Qual é o reino que você está estabelecendo dentro de você? Estabeleça um reino verdadeiro, que é a vontade de Deus, que é a obediência, que é a responsabilidade espiritual com quem você é. E depois disso, lembre-se, a glória, a manifestação do milagre, a manifestação da porção a qual você, com graça e com glória, não tem direito, mas Deus, por amar você, vai entregar. Aqui é Ele ensinando você a orar a palavra. Senhor, o poder é teu. Então vamos falar sobre poder? A glória e a graça são tuas. Vamos falar sobre a porção da qual eu não tinha direito, mas eu passo a ter por ser filho de Deus. E vamos falar também de reino, porque eu quero te falar o que eu estou estabelecendo dentro de mim, as coisas que eu não quero que estejam dentro de mim. Então, é maravilhoso. Vamos recapitular em 2 minutos essas 5 partes de uma oração? Bispa, eu preciso fazer exatamente nessa ordem, gente. Se a oração fosse assim, ó, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E antes do pão nosso de cada dia hoje tivesse, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e o 11 viés depois do 12, ou o 13 depois do 14, qual a diferença? Deus ele ia ficar surdo porque você falou coisas na hora errada? Isso não existe. Tá? Jesus deu um modelo de como se constrói. Então lembra, eu reconstruo reconhecendo que Deus é Pai e Senhor na minha vida. Reconheça Deus em todas as tuas orações. Número 2, fale com Deus sobre o dia. O pão é do dia. As necessidades emocionais, pessoais, as suas necessidades são as do dia. Fale com Deus sobre o que você está pensando, sentindo e que você precisa no dia e por quem você quer orar no dia. Terceiro, sempre estabeleça perdão pelos teus erros do dia e sempre peça ao Senhor ajuda para perdoar as pessoas, porque você nem sempre vai ter força para isso, mas no mundo espiritual você habilita perdão quando você libera pela palavra e pela decisão e não pelos sentimentos, né? Quarto, lembre-se, observe qual é o mal que está ao teu redor e repreenda as tuas fragilidades. Reconheça as suas dificuldades e peça ajuda de Deus com humildade. Não seja orgulhoso. Deus, isso aqui eu não consigo sozinho. Eu preciso que o Senhor me livre do mal e da tentação. Porque sem o Senhor não vai dar, vai ficar pesado. E em último lugar, exalte ao Senhor, adore ao Senhor. Declare no mundo espiritual que dele é o reino, o poder e a glória e comece a orar a palavra. Senhor, aqui nesse texto está dizendo que a glória é sua e essa aqui é uma promessa para minha vida. Eu sou filha de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi. O sangue de Jesus me cobriu e me deu direito e autoridade para ser... O diabo odeia que você ore assim, hein? Lembra disso.
Então eu tenho autoridade, bispa, para falar na Bíblia o que eu tenho que reivindicar. Deus quer que você olhe assim, mas não é porque ele precisa ouvir o que ele já sabe. É porque no mundo espiritual você está reconhecendo quem você é e Satanás tem que reconhecer quem você é. Isso chama-se batalha espiritual. Eu vou determinar o reino, a glória e o poder. E essa vai ser a avaliação da minha vida daqui para frente. Eu tenho reino, eu tenho glória e eu tenho poder. E a minha vida vai ser baseada em fundamentos espirituais. Amém? Então é muito próspera, uma oração simples, resumida. É uma oração que leva você a liberar perdão e a ser perdoado, a você lançar os maus e ser restituído do bem, que reconhece Deus, né? E que também coloca todas as necessidades do pão diante dele, né? Então por isso Jesus orou assim, porque aqui contemplam todas as coisas. E há um caminho de paz, há um caminho de bênção, há um caminho de prosperidade do Senhor através da oração. Não, amanhã eu não vou atrasar, eu creio que não, né? 6 horas estou aqui. Vamos continuar amanhã usando alguns textos para orar. Vamos pegar um texto amanhã sobre perdão. Eu gostaria de pegar muitos, mas você precisa começar a usar a Bíblia na sua oração. O diabo odeia que você faça isso, porque ele sabe que ele não tem poder contra a palavra de Deus. Ok? Reserve um tempinho amanhã, nós vamos estar juntos aqui. Um grande beijo, Deus te abençoe.